e ela volta aí assim que acabar meu papo. E é isso aí, de novo, sejam bem-vindos aqui. Peço desculpas pelo atraso, mas qual é o palco que não atrasa só um pouquinho, né? Só para dar aquele gostinho de quero mais. Lembrando que este nosso bloco tem o apoio aqui da Piticas. Aqui, essa minha camiseta é da Piticas, lá do Shopping Dom Pedro. Se eu falei o nome do shopping certo, muito obrigado. Se eu falei errado, eu sinto muito. Vamos lá, vamos falar agora sobre dublagem, sobre tradução em dublagem, sobre vozes. E eu tenho a honra e um time muito importante. Eu tô até um pouco nervoso. Nossa, essa mesa redonda vai ser, na verdade, quadrada, ela vai ser muito, 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 muito boa, tá? Eu vou chamar pela minha ordem que eu tenho aqui. Eu vou chamar um de cada vez, mas eu vou dar avisando daí a produção. Chamo um de cada vez, dou um oi primeiro, e aí passo para o próximo. Primeiro, ele. Cadê minha cola? Ator, arquiteto, cenógrafo, compositor, diretor, trabalha na TV Cultura desde a minha idade, já são quase 34 anos, fazendo diversas coisas pela TV Cultura. Já trabalhou no Globo, já trabalhou, né, na Record, na Globo, já fez várias coisas. Tem vozes marcantes na infância de muita gente pelo Castelo Rá-Tim-Bum. Senhoras e senhores, com vocês, Álvaro Petersen Júnior. Cadê? Tô aqui. Aê! Seja Legal. muito bem-vindo. Álvaro, que estava no chat daqui do nosso evento, e estava comentando, conversando. Álvaro, você é um pouco nerd? Tem coisas nerds aí nessa veia? Infelizmente, não. Ah, Não tenho. mas Mas eu tô achando um barato, porque a gente se diverte com essa coisa do universo nerd, entendeu? Tem uma coisa de conteúdo aí que eu tô achando muito legal de ver. trabalha com ventríloco, não sei se é o nome certo, mas isso também é um pouco de cosplay, né? Você vestir uma roupa e interpretar, né? Não é a sua cara, quase ninguém conhece, na verdade, né? Isso que você falou é bem interessante, mas eu diria que não é o conceito do cosplay, que eu estou aprendendo aqui, inclusive, algumas coisas, né? É uma coisa diferente, porque é uma coisa mais autoral do que o próprio cosplay, né? Eu imagino que você mergulhe dentro de uma questão do conceito do personagem e vira cosplay. A gente faz a criação do personagem. E, de fato, a gente usa o processo criativo do ator com um corpinho de outra coisa, né? Então, você Sim. pega um objeto e dá a vida nesse objeto. Então, esse é o Tinha. que a gente Pode, usa. pode falar. Tinha uma coisa na época de Rá-Tim-Bum, da minha época, quando eu era pequeno, que eu adorava, que era uma mulher que fazia só isso aqui, né? Botava um óculos aqui e transformava essa boca, botava uma voz. Só isso aqui, né? Só esse simples fato, isso aqui já é uma personagem, né? Isso é muito legal. Acho que era a Ellen que fazia isso, Ellen Helene, né? Que ela contava história e pegava os objetos, né? E contava uma historinha. Isso é uma técnica interessante, que é literalmente você fazer a animação daqueles objetos, né? Sim, No caso sim. do boneco que a gente faz, a gente pega o personagem, cria o personagem, põe uma voz nele, ele vira um personagem, né? E nesse sentido, eu concordo que parece o cosplay, porque você está vestindo alguma coisa e achando, né? Mas aí você está criando originalmente, né? Você está fazendo aquilo. Eu fiquei muito contente de saber que o pessoal faz cosplay do Castelo. Lancei Uhum. no chat, falei, quero ver quem faz da Celeste, né? Seria ótimo. Muito legal, muito legal. Obrigado por estar aqui. Vamos ver como vai ser esse papo e vai dar tudo certo. As telas vão começar a diminuir agora, mas vamos lá. Peraí, Kuroda, peraí. Diga. Meu Deus. Isto pode virar um boneco. É só você trabalhar corretamente. Entendeu? Muito bom. Olha lá. Aí, ó. Que legal. Então, você dá vida a qualquer coisa. Entendeu? Que
Que sensacional. Vamos lá. Eu vou... Falando ainda em dublagem, eu vou inverter aqui na ordem. Vou agora chamar, então... Ele é graduado em comunicação, com ênfase em publicidade e propaganda, técnico em interpretação, pelo ECA, né, pela Escola de Artes Dramáticas de São Paulo. Ele é ator, dublador, autor, diretor, quase meu amor, um mestre de cerimônias, ele que participou de dublagens clássicas, fez Spectre Man, e na época que isso foi feito ainda na época na TVS, antiga SBT, ficou um tempo fora da dublagem, trabalhou com publicidade, voltou recentemente fazendo alguns trabalhos para a Netflix. Senhoras e senhores, com vocês, Luiz Nunes. Tô aí? Nossa, cara, deixa eu reposicionar. Só mexer a cabeça. Aí, só mexer. Daqui a pouco... Não, eu tô focando aqui meus bonecos lá atrás, ó. Os meus meninos. Aí, ó. O Spectreman e o Dr. Gore, ali no fundo. Luiz, muito obrigado pela sua presença. Não dá mais para ter a voz do Spectreman, né? Porque isso já faz muitos anos, né? Você ainda tem, mas você consegue ainda ter lembranças disso, dessa época? Cara, aconteceu uma coisa fantástica. Primeiro, olá, Álvaro, prazer, cara. Prazer. Viu? Muito bom. Kuroda, quanto tempo! Gente que está seguindo, participando aí, é muito lindo, muito bacana, num momento de tamanha concentração, eu diria, onde nós nos fechamos aí no seio da família e os amigos, o trabalho acabam acontecendo assim, né? De repente, eu estou aqui no meu home studio, que quando eu abro o casulo aqui atrás é a minha sala de brincar, de música, de escrever, de tudo, né? O Spectreman, ele veio para mim, foi um presente, uma escala de um cara que, assim, contemporaneamente é conhecido pela voz do Chaves, o Marcelo Gastaldi. Marcelo Gastaldi foi um dos caras que mais me ajudou no início da minha carreira, tanto de ator como de dublador, né? Fui escalado em programas cômicos da então TV Rio, antes de virar a TVS, depois SBT. Através dele, eu recebi esse presente que foi Spectreman, que, juro, eu tive uma grande surpresa. Quando começou o Polo de Cinema de Paulínia, 2005 começou o projeto, 2006, 2007 começou ativamente, eu fui e falei, cara, eu tinha parado, tinha problemas de saúde na família, eu vim para Campinas, estou vivendo em Campinas e dublando em São Paulo. E aí eu fui fazer uma oficina de cinema, né? Todo mundo diz que quem aprende e anda de bicicleta nunca mais esquece. Porém, a gente tem que, né, azeitar de novo as engrenagens e tal. Pô, Polo de Cinema, o mundo focado na região de Campinas. E para minha surpresa, no primeiro dia desse curso de cinema, quando eu me apresentei, um colega olhou assim, você é o dublador do Spectreman, né? Cara, eu nem lembrava mais. Desculpem aí, pessoal, fã-clube do Spectreman, eu nem lembrava mais do Spectreman, cara. Tinha se passado 15 anos, coisa assim, ou mais que eu já estava por aqui. Aí ele falou, eu falei, é mesmo? Sim, eu dublei, é um herói assim, assado. Ele falou, cara, mas eu falei, mas como é que você me reconheceu? Tem um site na internet, o Infan TV, que é um portal que tem sites de cada seriado. E tem até sua foto lá. Falei, que incrível. Isso aí. Eu não sabia disso. O advento da internet.
Quando a gente dublou Spectreman, era um trabalho praticamente artesanal, né? O estúdio recebia a imagem de cinema. Então, imagina uma sala de cinema gigante, mas só que reduzida. Lá em cima, a sala de projeção lá na frente, dentro da parte de captação de voz. Uma tela e caixas de som. Todos os atores, dubladores que participavam das sequências que íamos dublar estavam dentro da sala. Todos falavam juntos. Então, peraí, né? Que isso eu quero entrar contigo nesse assunto ainda, porque você tem a experiência da dublagem antiga e essa experiência e a nova. E eu quero falar isso com você ainda. Para a gente fechar este quarteto fantástico, queria convidar aqui. Então, esse rapaz, que ele é um jovem, tem, pelo menos na foto dele, olha, um rapaz novo, tradutor para dublagem, tem mais de 250 horas só com séries para Netflix, e aí mais 800 e horas de tradução de dublagem, mas fez vários trabalhos, principalmente para Netflix, Rick and Morty, Castlevania, Nada ao Redor, tem várias coisas legais, e fez alguns animes, que é coisas que eu também quero muito saber com vocês, Carlos Freires Júnior. Aí! Roda, tudo bom? Aê! Muito bom. Esse aí, cara, esse é de respeito, viu? O Kuroda falou que estava nervoso, aí eu vi Álvaro Petersen, Luiz Nunes, falei, porque agora eu que estou nervoso, né? Álvaro Petersen. Nunca tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas é um cara da história da televisão brasileira, né? Prazer, cara. Da boa televisão brasileira, né? Não é de qualquer televisão brasileira, né? E Luiz Nunes, já tem muita coisa, muito texto com a voz desse cara. E é sensacional. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, já visitei o Castelo do Drácula, comi pizza no Castelo do Drácula, então eu já tive a oportunidade de conversar, um cara que eu gosto muito, respeito muito, uma veia cômica, uma versatilidade na dublagem impressionante. Então é um prazer aí estar com vocês dois, vocês três, né? Kuroda também é um cara do mundo pop, né? Do otaku, muito legal, muito prazer, uma grande honra. Agradeço vocês. Eu já fiz essa pergunta para o Álvaro. Aí, agora eu vou inverter, eu vou perguntar para o Carlos primeiro, porque ele tá com a camiseta do Rick and Morty. Só que antes de eu fazer minha pergunta, vocês que estão assistindo, já tem uma galera aqui no chat, pessoal assistindo a gente, escrevendo. Você pode dar um print, tirar uma foto dessa nossa live, postar nas redes sociais com a hashtag Otaku em Casa, marcar o pessoal do Otaku no Nipo, e você pode concorrer a prêmios. Então, você que está aí assistindo a gente, faça isso. Pega o celular, tira uma foto, faça uma publicação aí, ó. Álvaro estava se debulhando nos comentários agora há pouco. Então, façam isso. Marca, põe a hashtag Otaku em Casa. Álvaro e Luiz, tem ideia do que é esse nome, Otaku, falando nisso? O que eu estou fazendo aqui, ó. Também estou fazendo, hein? Aí, ó. Todo mundo fazendo, marcando o hashtag Otaku em Casa e marcando o pessoal do Otaku no Nipo. Não, mas eu estou fazendo isso para guardar de lembrança desse encontro fabuloso com pessoas de grande respeito e admiração minha. Vou fotografar a tela, hein, Luiz? Ó lá, fotografando a tela. Aí. Pronto, tá registrado. Eu tô vendo, então, o Carlos... e perto, gostei disso. O Carlos com a camiseta do Rick and Morty. Carlos é um pouco nerd, Carlos. A minha camiseta aqui, ó. Qual que... Spider-Man. Moleque. Ele falou que eu sou jovem, mas você sabe que eu assistia, hein, Luiz? Isso aí, não sou tão jovem. Mas obrigado, cara. Pode manter esse disclaimer aí, que foi lindo, adorei. Deixa no jovem. Peraí que agora eu vou buscar a minha camiseta também, tá bom? Nerd, por favor. Somos nerds, tá vendo só? Carlos, diga. Você é um pouco nerd, acompanhou, assistiu coisas, produções
americanas, japonesas. Eu sou. Aí, ó. Agora sim. Aí, ó. Que legal. Já pensou um crossover? Spectrum Man aparecendo com o Rick and Morty. E a Celeste. Já pensou a A Celeste? Celeste vai falar assim, ó, a Celeste vai chegar pros dois e falar assim, tá mais calmo, queridinho. No episódio do Planeta das Serpentes era o Planeta das Serpentes. Muito bom. Tá, então a sua pergunta foi. Isso, foi um pouco da sua história. Você pode aproveitar e falar um pouco da sua história. Mas isso, né? Eu acho que o legal também, o que tentar pegar essa coisa que pode unir todo mundo, que é coisas de infância, super-heróis. Eu sou um grandíssimo nerd do mundo pop, mais ficção científica, não grandíssimo no mundo do nerd japonês, apesar de traduzir algumas séries japonesas, né? Como Violet Evergarden, Castlevania, eu não sei, tem uma discussão se é um anime ou não, né? Aí eu não sei, né? O pessoal fala que não, mas é americano, não é? Mas depois vocês discutem isso, né? Eu comecei nessa história aí em 2004, eu estava no penúltimo ano da faculdade de psicologia, e um amigo meu que trabalhava no estúdio me procurou porque eu sabia falar inglês, tá? Então, na verdade, eu vou contar a minha história, que hoje em dia é como não começar, tá? É como não começar na área, tá? Mas assim, você sabe falar inglês, faz uma tradução para dublagem pra gente, que a gente tá precisando, estamos com pressa, não sei ninguém. Falei, cara, mas eu nunca... Como é que eu faço tradução para dublagem só porque eu falo inglês? Não, tá, eu vou te dar uns toques das técnicas aqui, marcar reações, essas coisas. Você faz, tranquilo, solta o texto, põe um diálogo na linguagem e fala, cara, posso tentar, né? E era, cara, por acaso, um Drink no Inferno. E eu sou Tarantino até morrer. Eu sou fãzaço de Tarantino. Eu falei, cara, nossa, Drink no Inferno, que legal. Eu acho que é uma versão que passava na Band, não sei se ainda passa na Band até hoje, né? A versão dublada. E eu acabei fazendo, deu certo, e gostei daquilo, né, cara? E eu falei, nossa, mas se eu puder fazer isso o resto da vida eu faço, né? Só que de lá até hoje, muitas coisas aconteceram, né? Terminei a faculdade de psicologia, cheguei a atender clinicamente um pouco, atendi na Unicamp aqui em Campinas, né? Tive uma escola aqui em Campinas também, morei 5 anos no Ceará, na beira da praia, num momento hippie de estar de saco cheio daqui de Campinas, então. E voltei. E nesse momento do Ceará, eu arrendei uma pousada e falei, agora eu tô com tempo para fazer o que eu quero mesmo. E comecei, uma amiga minha me procurou, falou, olha, eu sei que você já fez, você já fez algumas coisas e tal, você quer? Eu falei, cara, quero. É isso mesmo que eu quero começar a fazer tradução para dublagem. Ela começou a me mandar alguns produtos, no começo lá, Outcast, umas comédias que passam na TBS, né, o Racket, aquela dos professores, eu acho que o Luiz participa dessas daí. Daí fui fazendo, até cair no colo Rick and Morty, que foi o divisor de águas que me colocou no mundo da dublagem, né? O pessoal mais ou menos saber quem é o Carlos Freire. O Carlos Freire, cara que fez Rick and Morty. Peraí, então. Já é um produto que é conhecido, né? E aí eu fiquei, então agora faz 6 anos que eu faço isso ininterruptamente. Uns 5 estúdios que eu trabalho, que me acionam sempre, atualmente, né? Rio de Janeiro e São Paulo. E faço isso sem parar, cara. Faço isso sem parar. Já há 6 anos e com esse monte de horas aí, já que você falou aí no comecinho. E lembranças disso, de heróis, coisas que você falou que é fã de Tarantino, mas tem alguma coisa americana, japonesa que você lembra? Americana, principalmente, que eu lembro mesmo da minha infância, era o Super-Homem, porque meu pai tinha uma escola de inglês em Campinas. Vocês são de Campinas, né? Acho que eu não sou. Aí acho que o Luiz. Mas a turma do o Álvaro. Eu já estudei em Campinas, sou arquiteto formado em Campinas, fiz na Unicamp. mestrado na Unicamp hoje, né? Parado lá, mais fácil lá na Artes Visuais. Estou dentro de um projeto de processo de criação e morei em Campinas, mas eu sou de Ribeirão Preto, sou do interior. Ótimo. Frequentador do Pinguim, não? Sim, do Pinguim 1, né, que não existe mais, né? Fazemos aniversários lá, né? Fiquei sabendo.
Então, mas é que eu ia falar região, tá, mas não interessa muito. Meu pai tinha uma escola e no método dele, ele usava muito filmes de Superman da época. Por exemplo, Superman 1 eu vi naqueles retroprojetores antigos, de rolo, porque meu pai passava, né? Então, na língua original, para a gente assistir, para os alunos assistirem e tal. Então, vem muito dessa época. Então, heróis, na minha época lá, era muito DC. Eu tenho uma coleção gigante, eu tenho um desses armários aqui no meu quarto, ali no outro quarto, cheio de Marvel, de gibi. Tá, já está caindo para fora. Alguns daquele saquinho preto que vem no assinante, que eu nem abri ainda, assim. Sim. Então, eu sempre fui fã disso. E sou muito fã de ficção científica, né? Eu acho até por isso que o Rick and Morty colou bem comigo, porque eu sempre acompanhei isso, desde o Cult de 2001, Odisseia no Espaço, né, até os mais fracos, então, tudo que é ficção científica eu consumo. E sempre consumi desde moleque. Né? Muito bom. Luiz, você conta um pouquinho do seu começo e se tinha também, quais eram os seus heróis da infância, coisa que você lembra? Cara, a minha infância não tinha televisão, né? Eu sou de Marília. Eu nasci em Junqueirópolis, que é quase divisa com o Mato Grosso, lá para o lado de Panorama, o Rio Paranazão lá, e vivi desde quase recém-nascido em Marília. A infância era assim, tinha cinema e a matinê do domingo. Antes de começar o filme, que geralmente a gente assistia os Bang Bang, né? Tinha seriado na abertura. Esses seriados, tipo Pica-Pau, os Hanna-Barberas da vida, Sim. Rin-Tin-Tin, os seriados, inclusive, né? Esses outros aconteciam sempre no início do filme. Era mais ou menos uma forma deles garantirem o público da semana que vem. Entendeu? Entendi. Então, o que nós tínhamos ali era Kirk Douglas, nós tínhamos o Zorro, né? Aquele Zorro, nós tínhamos os personagens como o Pica-Pau, como o Piu-Piu, como são os principais resultados. Caramba! Resolveram interagir comigo aqui. Esses foram os principais resultados. Agora vamos aos outros. Bom, é verdade. Então, quando chegou a televisão em Marília, eu me lembro assim que foi próximo ali. O grande evento foi a Copa de 70. Né? O tricampeonato da seleção brasileira. Encontrei isto na web. Eu também, filha. Ela quer falar com você ainda. Não, eu vou marcar o encontro para depois. Minha esposa está assistindo na sala. Isso é secretária eletrônica, viu, amor? Então, eu acho que vou amarrar assim. Esses personagens da minha infância, nós, assim, que a Polícia Federal hoje não tem acesso mais a isso, né? E nem vai me correr atrás. Mas, por exemplo, eu gostava de assistir os filmes épicos, né? Ben-Hur, A Queda do Império Romano, El Cid. E para entrar no cinema, pasmem, esses filmes, devido à violência, eram impróprios para 14 anos. Quando se falava em sexo, tinha até censura de 21, para vocês terem uma ideia. 18 anos é quando a coisa começava a pegar fogo. 21 tinha acontecido as coisas. Né? Sim. Então, para você assistir um filme épico, eu falsificava a carteirinha de estudante. Ok. Porque tinha que entrar no cinema, cara. Claro. Esses dias eu assisti um filme com a Catherine Deneuve, produzido ano passado, está no Netflix. Ai, meu amor, você está me vendo aí na sala? Corre aqui, fala qual o nome do filme. Catherine Deneuve. Eu olhei, é uma senhora Catherine Deneuve com mais de 80 anos, e eu não me preocupei em ver o elenco, né? É normal, a gente na sexta-feira eu faço a pizza, né, Carlos?
Aham. Toda sexta, né? Sento eu, minha esposa Daisy, a minha enteada Elô, que meus filhos estão cada um para um canto, o Luiz Augusto está lá em Caraguatatuba, o Luiz Augusto é músico, o Cadu um publicitário. Sementes Podres. Ela está assistindo. Você viu que funcionou, obrigado. Ela estava assistindo mesmo. Sementes Podres, eu indico. Muito, muito por causa do momento, gente. Como é descobrir o lado humano das pessoas que a gente não acredita mais. Como é importante descobrir o nosso lado humano, o personagem que não se acredita mais como um ser humano. E a vida faz ele entender que ele é um ser humano, e principalmente Catherine Deneuve no elenco. Cara, era assim, a Catherine Deneuve, vocês contemporâneos aí, os jovens, acabei de ver uma menina escrevendo nostalgia tudo, outra, papo nostálgico, né? Personagens memoráveis. A Catherine Deneuve fez La Belle de Jour, que foi memorizada mais contemporaneamente que a música A Belle de Jour, do quem clareia aí? O nordestino lá? Alceu Valença. Alceu Valença. Muito bom. Esses personagens, Hanna-Barbera, Flintstones, o gato lá, o Félix. O gato Félix também, mas o que eu quero lembrar de participação que posteriormente eu fiz alguma coisa. Manda-chuva. Ah, sim. Porque recentemente foi lançado um longa-metragem do Manda-chuva e eu dublei um personagem no longa-metragem. É bacana. Esses carinhas, esses personagens foram o início da minha carreira. Muito legal. Entendeu? A gente, como eu disse agora há pouco, ficávamos todos dentro da sala, né? Então eu via Rogério Márcico, Martos Matias, sim, fazendo os personagens, né? Os Flintstones, né? O Barney, que era do Rogério Márcico. Posteriormente, eu tive que não imitá-lo, mas eu tive que fazer por uma situação adversa que aconteceu ainda nos anos 70. Mas segue aí, que se eu começar a contar a história, cara... A gente, infelizmente, não tem todo o tempo que a gente gostaria para uma mesa dessa, mas quem sabe a gente... mas com a presença do Carlos aí, eu queria citar algumas coisas contemporâneas, até falaram aí que ele falou de tradução. Por exemplo, no Rick and Morty pode falar coisas assim, né? O diretor Vagina, onde estudava o Morty, diretor Vagina. Isso não é palavrão. Sim. Né? É a minha voz. Né? O Drácula do Castlevania, que ele traduziu, é minha voz. O que mais? Você tem um personagem incrível no Racket, que é o irlandês do bigodinho, né? Que ali tem uma veia cômica impressionante. Olha lá, estão querendo ouvir o Álvaro aí, hein? O Álvaro. É o seguinte, eu vou agora puxar uma pergunta pro Álvaro. Álvaro, como foi um pouco o seu começo e como você descobriu essa veia e dar vida a tantas personagens? Como foi isso para você? E se a Celeste puder mandar depois, quem sabe, nossa, eu agradeceria se puder. Tá todo mundo pedindo aqui. Mas conta um pouco. Até eu quero ouvir, cara. Luiz e Carlos, é muito legal estar com vocês aqui. Eu escuto sempre vocês, sempre escutei vocês dublando, e trabalho numa área que não é dublagem. São coisas diferentes. Então, temos 2 dubladores. Um tradutor, na verdade. Né? Eu também não sou. Um dublador e um ator. Um dublador e um voz original e criador de personagens. Sim. Eu sempre trabalhei com a voz original, né? Então, quando eu comecei mesmo, eu sou desde moleque, eu sou músico, sou compositor, né? E gosto muito. Eu sou de uma época também mais perto da época do Luiz, onde eu assistia Super Mouse,
eu adorava ficção, eu adorava o Perdido no Espaço, Túnel do Nossa. Tempo, adorava aquilo tudo, coisas. O texto era muito bom. Hoje eu sou professor de roteiro, eu dou aula de roteiro hoje na Faculdade de Comunicação há 12 anos já. E eu adoro ficção, então eu comecei a viajar nessa história. Mas a diferença é que, por exemplo, as minhas referências desse Manda-Chuva, tudo, quando eu fui para a televisão, quando eu cheguei na TV Cultura em 85, como músico, eu caí no meio de grandes atores, grandes dubladores, grandes personagens, grandes artistas, né? Kim Brandão, Ellen Helene, que fazia aquilo, Rosi Campos, Marcelo Tazo, Luiz Melo, Nossa. A Rosi Campos foi nossa colega na EAD, a Escola de Dramática lá na USP. E chegando lá, e aí eu falei, gente, e era tudo criação de personagens, né? Então foi muito interessante eu colocar a minha visão do compositor nisso. E esses personagens daquela época me ajudaram muito. Eu falava, vou pegar um trejeito disso, vou pegar uma pegada daquilo, uma jogada disso aqui, porque eu não tenho escola de dublagem. E é engraçado que eu acabei, depois de muito tempo, fazendo um boneco no Agente G, e entrei lá e depois tinha uns desenhos, aí eu tinha que dublar, né? Tinha que ser minha voz. Então eu acabei fazendo a voz do personagem que era um boneco, né? E aí eu não sabia dublar, fui para o Rio de Janeiro, me levaram na Herbert Richards, lá, nunca tinha dublado. Cheguei lá, encontrei um cara que eu me sinto assim honrado de ter feito esse trabalho com ele, chamado Garcia. Garcia Júnior. Garcia Júnior. O Garcia Júnior lá na AIC, quando eu comecei. AIC. Eu fui no Rio. Um garotinho, eu vi ele fazendo o teste. Eu falei, que sacanagem, só porque o pai dele está dirigindo a série, ele ganhou a preferência de fazer o teste do Pica-Pau, cacete. Eu fui no pai, né? O pai que me dirigiu, né? Eu fui lá no pai e ele me dirigiu, eu cheguei lá. O pai, o Garcião velho. O Garcia. Né? O Garcia. Né? Eu olhava assim, ele me orientando, falou, você já dublou? Eu falei, não. Ele, puta que pariu! Você vai me ferrar o trabalho. Eu falei, nossa, peraí, calma. Mas é por hora. Eu falei, solta a bagaça. Né? E aí, fui em cima, mandando, porque o sync do boneco me ajudou. Eu trabalho no sync, né? Então, eu estou aqui, ó. Porque a nossa diferença de colocar voz, a gente coloca a voz, porque, por exemplo, eu já trabalhei colocando a voz no personagem depois, né? Que não é dublado, porque dublado é outra língua, mas é colocando o áudio, né? Não, a gente grava junto. Então, põe lá o lapela e falo com o boneco. Então, ajuda muito, porque, por exemplo, se eu estou aqui, eu faço... Quer dizer, é muito mais difícil se eu fazer isso na dublagem, as reações, um respiro, um suspiro, né? Você faz na hora. Então, isso me ajudou quando eu tive que inverter. Eu falei, opa, peraí, posso assistir uma vez? Pode, uma vez. Aí eu assistia e fazia. Foi muito interessante. Então, comecei nesse processo. E aí entrei, aí fui fazendo esse monte de personagens que eu ficava apavorado, né, de fazer o personagem, criações de personagens. Vai aí, faz! Eu falei, opa! Por exemplo, na Voz da Celeste. A Voz da Celeste foi muito louco criar. Vocês que são de voz, você tem que ter referência. E aí eu, quando fui fazer depois eu estou falando isso que eu já estou abrindo para depois falar a voz dela, né? Aí, quando eu fui manipular o boneco, que eu dei a vida ao boneco, e todo mundo ficava assim, não, mas tem que ser uma mulher, porque a voz feminina é mulher. Bom, necessariamente não é mulher que faz voz feminina, às vezes, né? Às vezes mulher faz criança e tal. E outra, eu faria assim, cobra não fala. Tá? Para começar. Tá? Então, desde que seja a voz dela, mas eu não tinha voz. Eu já tinha feito o Godofredo, que o Godofredo eu cheguei com ele pronto. Cheguei na reunião de pauta com o Godofredo, boneco. Você que fez. Eu fiz o Godofredo. Eu cheguei lá com a voz dele. Mas também é referência, gente. E tinha um cara que trabalhava na TV Cultura, que é um grande amigo meu, na época, que não mexia com isso, que era um músico, se vocês conhecem, que é o Tata Guarnieri. Tata ficava imitando a voz das pessoas na TV Cultura. E eu ficava Ele é um grande dublador, viu? De grande dublador. Ele ficava... Aí a gente achou um cara que era um cabeleireiro na TV Cultura, e o Tata ficava imitando, e eu também. Aí eu ficava imitando esse cara, o Maires. Então, assim que surgia a voz, o Maires falava assim, ó,
Ele falava assim, ai, menino, é uma loucura isso, né? Assim, aí eu peguei e falei, pô, vou fazer a voz do cara, só que eu vou tirar esse afetado dele, e aí eu fiz o Godofredo, entendeu? Em cima da voz do cara. Tanto que eu vou nela direto, entendeu? Eu não esqueci mais, porque eu lembro dele, e aí já vou direto. E o segredo de você criar voz, pelo menos para mim, é você fazer uma voz que você acessa ela a qualquer hora. Você vem acordar às 3 da manhã e fala, faz a Celeste, lá vem. Entendeu? Isso é maluco, né? E você tem que achar. Portanto, você não tem tantas vozes assim, né? E a gente tem que ter pouca coisa. E na Celeste foi a mesma coisa também, porque eu não sabia qual voz, e a minha chefe, que era a Bia Rosenberg, na TV Cultura, chefe do departamento, me falando, você tem que ter a voz, tem que ter a voz, tem que ter a voz, tem que ter a voz. Eu comecei a prestar atenção na voz dela, e ela falava assim para mim, gente, olha como ela falava. Eu juro para vocês, né, ela falava assim, Álvaro, por que você não faz uma voz para essa cobra? Eu falei, Acho que achei. Acho que eu achei. Porque a Celeste é carioca. A Celeste é carioca. Porque a Bia é carioca. Então, eu não sou carioca, eu sou péssimo para fazer o sotaque do carioca. Mas é assim que se lembra, né, essas criações de voz, entendeu? Para mim foi... E esses personagens antigos, de onde a gente começa, vêm do processo criativo do ator, né? E da lembrança, claro, imagina. E Muppet Show, né? Muppet Show, que era a grande referência da brincadeira, né? De você chegar perto, chegar atrás, fazer aqui. Então, eu estou perto, eu estou longe, eu estou longe, eu estou perto, eu estou perto, eu estou longe. Então, a gente fazia isso até hoje, né? Faz isso como você fazia antigamente, a gente faz agora. Não tem aquela coisa do... Muito legal. Arrumar, né? Deixa eu só dar um recado. Pessoal, é o seguinte. Daqui a pouco a gente vai ter um papo sobre cinema com o Chris Tex, que é diretor, e a Mariana Zani. Eles vão entrar daqui a pouquinho. A gente está um pouco atrasado, mas ainda a gente vai continuar ainda um pouco esse papo, mas daqui a pouco... Eles estão assistindo a gente, então daqui a pouco vai rolar o papo com o Chris Tex e a Mariana Zani. Carlos, como foi para você sentir a diferença, e aí você me responda também, os animes chegam para você no áudio original, em japonês, e aí você fez Beyblade, por exemplo, ele vem para você traduzido do inglês, e aí você vira para português. Como funciona esse trabalho relacionado com os animes, que é aqui parte da nossa casa aqui hoje? Depende. No caso do Beyblade, que o arco, a saga Burst, eu faço desde a primeira, né? Já até agora a Turbo, que foi a última. Ele vem o americano, ele vem para mim, ele vem em inglês, o áudio, inclusive. O áudio e o script dele vem em inglês, diferente, por exemplo, de Violet Evergarden, que aí vem um áudio em japonês e vem uma transcrição, vem uma tradução em inglês para a gente poder partir dela, né? Okay. No caso do Beyblade é mais fácil, porque o nosso ouvido já está preparado para aquilo e a gente sabe onde começa, onde termina uma frase em inglês, e a gente consegue fazer aquela transposição para o português, inclusive tentando ajudar os dubladores nas labiais, no tamanho de frase, essas coisas assim, o máximo que a gente pode. Já no japonês, cara, é terrível. Que daí você tá tudo bem com a tradução em inglês ali. Só que você se perde nos inícios e finais de frases. Porque no japonês é estranho, às vezes o cara fala, eu vou na padaria. Hishiro Mizagi demora meia hora para falar que ele vai na padaria, ou o contrário. Uma coisa grande ele fala, né? E daí você tem todo um esforço. E é difícil dublar isso. E dublar e traduzir, porque você tem que... Eu vou na padaria às 2 horas da manhã, ou você tem que colocar em 2 palavras, passar essa mensagem, né? Ou uma mensagem curta em muitas palavras. Então, isso, cara... E também você tem que depender muito ali do time code, né? Do tempo, quando está em japonês, você saber onde que o cara está terminando. Porque é muito diferente do nosso. Então, ele começou a frase, nossa, mas onde que ele terminou de falar isso aqui? Então, a gente vai com todo esse esforço, né?
Então é diferente. Eu acho que só o Castlevania não é japonês, então ele vem em inglês, o Beyblade vem em inglês, e o restante veio em japonês. Eu teve um Yu-Gi-Oh! Que eu fiz que veio em inglês também, se eu não me engano. Né? Mas a grande diferença é essa. Eu acho mais difícil quando o áudio tá em japonês, porque demora mais para fazer aquele trabalho. Entendi. Luiz, explica um pouco para quem está assistindo. Primeiro, né? Para quem não sabe, o dublador ele é ator em dublagem. Você precisa ser ator para poder fazer dublagem. E existe uma diferença muito interessante, e aí eu vou até pedir para você dizer também os prós e os contras de como era dublar há vários anos atrás com boa parte do elenco de Chaves, porque o Spectrum Man teve vários dubladores que participaram de Chaves também. Como era a dublagem daquela época e comparado com a dublagem de agora, e na sua opinião, os prós e contras. Bom, a dublagem de antes, que era feita a partir de película, que eles faziam transcrição do 35 para 16 milímetros, né? Daí surgiu a origem, inclusive, da divisão de tempo, a unidade de tempo para dar valor às horas de trabalho nossa. Como eram fitas, eles cortavam uma sequência da fita que durava aproximadamente 20 segundos, 25 segundos, né? Essa fita cortada era colada na ponta, colocando entre a ponta final e a ponta inicial uma película preta, um acetato preto com 3 pontos sonoros de luz. Pip, 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 um bip. No terceiro, pum, entrava a cena. Então, era muito foco, muita atenção. Eu tive a felicidade de ser introduzido no estúdio por um cara chamado Ezio Ramos. Eu bati na porta da IC, falei, aqui que dubla? Ele falou, dubla, você quer dublar? Eu não sei. Então entra aqui. Ele me botou dentro do estúdio, tinha 20 caras. A hora que ele falou, você vai fazer aquele? Eu disse, nossa, eu fiz teatro amador, vim para São Paulo para fazer uma faculdade e tal, e já estou aqui dentro. Aí começou. Aquilo girava, começando e terminando a cena. Daí vem o nome. Para os paulistas, nós falamos sempre em português. O Anel. No Rio já tinha a tradição Herbert Richards de falar looping, né? Sim. Por causa desse giro. Então, aquilo, você prestava atenção em referências na tela. Esse primeiro anel que eu fiz é um bom exemplo para dar essa referência da dificuldade. Quem que eu vou dublar? Tá vendo? Era um convés de um navio gigantesco de piratas. Eu não tenho nem ideia de quantos piratas tinha ali. E atrás de mim tinha 20 negros fazendo o vozerio. E ele me botou no microfone. Tá vendo aquele cara? Hã? Aquele cara ali, ó. 4, 3, 2, 1. Isso, ele chegou quase em plano médio ali e gritou: para frente a todo vapor. Aquele cara. Aí você tinha que prestar atenção. Nessa hora tremulou uma bandeira. Nessa hora um cara deu uma pancada na cabeça do outro. É a hora que vai falar para frente a todo vapor. Aí entra a grande piada da minha introdução na dublagem. Eu vou contar, eu não aguento, eu tenho que contar. Deixa eu só contextualizar. Olha, estão perguntando dublagem de game, a gente também faz game, então é interessante. Ezio Ramos, para quem é das antigas, Ezio Ramos foi a primeira voz do Afrodite de Peixes, de Cavaleiros do Zodíaco, que depois veio, e quem fez foi o Tata Guarnieri, e o Ezio foi o que fez a voz do Tom Hanks em Forrest Gump. Então, para quem assistiu, só para a gente começar a dar rosto para essas vozes. Bom, na hora que ensaiamos, assim, ensaia, para frente é todo... O Ezio deve ter feito uma grande sacanagem comigo, olhou para trás,
Ok, gente, vamos gravar. Luiz, você está pronto? Pronto, vamos gravar. E para frente a todo vapor! Eu tinha chegado de Marília lá. Aquele estúdio veio abaixo, em gargalhadas. O caipira chegou, foi o meu primeiro anel. Já deu para sacar a dificuldade. A edição disso era num equipamento chamado Moviola. Álvaro, você deve ter conhecido a Moviola ou não? Já trabalhei com ela. Aquela traquitana, colar com durex e tchopopopá. Beleza. Vamos vir para o futuro, senão o nosso tempo não acaba. E lá eram todos juntos do mesmo lugar, dublando ao mesmo tempo. Dublava-se ao mesmo tempo essas cenas de grande volume de pessoas. Iam diminuindo as pessoas à medida que iam ficando somente as falas individuais ou de dupla de protagonistas tal. Começava-se no atacado e terminava no varejo, vamos dizer assim. Então, aberto e depois plano fechado. Né? Isso. Procurava-se eliminar as cenas de quantidade, Dos que hoje vozerios, faz né? cada um de uma vez. Tem estúdio que faz o vozerio, que a gente chama, essa gritaria, por exemplo, ambiente de bar, uma festa, uma revolta, tal. Tem estúdio que faz um dublador de cada vez. Em São Paulo, a gente tem feito muito assim, de entrar 3, 4 dubladores no estúdio com essa tecnologia digital, que aí entra o pulo, que você faz... Quem conhece o Pro Tools sabe bem disso. A facilidade que tem. O Pro Tools é dividido por faixas, as trackings, né? Faixas de gravação. Então, você pega 4 vozes, 3 vozes e faz uma multidão. Agora vai, ataca lá, não, pega aquele cara, não, socorro. Aí dobra, vamos fazer de novo essa cena, só muda as falas. E faz tudo de novo. Já falei de um facilitador. Então, começava-se com os grupos grandes, ia diminuindo. O casal namorando, fazia junto, um em frente do outro, a cena, exatamente que todos nós, de certa forma, não sei se, acho que exagerei no todos, fiz muito radionovela. Meu Pedacinho de Chão, do Benedito Rui Barbosa, eu estreiei no rádio. Contracenei com Paulo Goulart, fazendo o coronel, era o meu antagonista ali. Era exatamente assim na dublagem. Por quê? O início da dublagem trouxe os atores do rádio para começar a dublagem. Sim. O início da televisão foram os atores os mambembes da vida, que faziam circo, etc., que faziam rádio, que foram fazer televisão. Tanto é que, inclusive, os cantores de rádio foram fazer personagens e criaram personagens para eles dentro tanto da televisão quanto do cinema. O que aconteceu? E é engraçado, porque o início da era, aspas, digital, em 78, após uma grande paralisação na dublagem brasileira, eu, Marcelo Gastaldi, Osmiro Campos, Carlos Saido, Gessi Fonseca, né? Um time. Eu era assim, meio que papagaio de pirata, atrás daqueles monstros da dublagem, que ali eu estava realmente aprendendo. Montamos a Comarte. E o primeiro, que era uma cooperativa para a gente poder trabalhar, porque nós ficamos fora da dublagem, que nós sustentamos até. Não, queremos ser valorizados na dublagem. Ganhava-se muito mal, muito mal. E é uma profissão dificílima. Dificílima. O trabalho do dublador é complexo. Na Comarte, o Silvio Santos foi o nosso primeiro cliente. Ele estava começando, ele tinha acabado de comprar uma parte da Rede Record. Estava começando o processo da grande rede de televisão dele. E ele foi esperto, é um cara de visão, todos nós sabemos muito quem é esse cara, esse grande empresário e comunicador. A visão dele em termos de custo para rapidamente ter visibilidade. Importava. A tradição dele de importar novela, de importar isso, importar aquilo, já foi a origem dele em termos de teledramaturgia. Paralelamente, tem, por exemplo, a produção do Bozo,
Lembra disso, Álvaro? Que era uma coisa, que era um espetáculo com mais simplicidade, né? Recursos técnicos, recursos de produção mínimos. Nessa época porém... eu fazia Bambalalão na TV Cultura. Exatamente, é contemporâneo, não é? Aí, nesse momento, teve um insight, porque o pessoal do Silvio falou assim: vão transcodificar essa fita, esse vídeo, para fita, para a gente continuar gravando em anel com acetato, né? Com celuloide. Aí, o nosso grupo com arte falou: pera um pouquinho, se você já tem no vídeo? Tem. Mas o vídeo já tinha timecoder. Não tinha o recurso, por exemplo, do Pro Tools. Não tinha os recursos digitais que temos hoje. Mas já existia o timecoder. Já existia a possibilidade de interromper a fala. Opa! Era pausa. Dava pausa. Opa! Pausa. Opa! Pausa. Nós estreamos a gravação que deu, vamos dizer assim, saindo do artesanal para a edição já direto no vídeo, né? Hoje, você tem referências bacanas. Você vê que eu estou com fone de ouvido? Porque eu estou no meu home studio, que é preparado para dublar. Agora, na quarentena, graças a Deus, foi aprovado, nós estamos fazendo dublagem à distância. Então, eu não teria condição de estar ouvindo vocês, porque aqui não tem a caixa para eu ouço aqui. Se eu tirar aqui, fica no computador a coisa, né? Sim, sim. Hoje, você tem a referência. Primeiro, ponto absoluto. Você tem boca se mexendo. Você tem a referência de áudio no seu ouvido do som original. Naquela época, não é uma sala de cinema? Como é que eu vou dublar com a caixa de som ligada? Simplesmente desligava e você não tinha mais o som. Você tinha que ter marcado, como eu disse, agora tremulou a bandeirinha, o meu personagem vai falar. E aí você tinha que atuar, né? Você fazia parte da cena. Atuar. O atuar. Agora você tem o som na sua orelha, o texto, de repente você passa uma vez, marca as pausas. Cara, você pode ler o texto, porque você já tem a referência aqui, você já assistiu. Claro, a expertise vai se desenvolvendo ao longo do trabalho, né? Nossa, eu perdi uma coisa importante que eu ia falar. Tinha uma pergunta aí que fizeram. O que era, Kuroda? Era sobre a diferença... O Zé Domingos, que é o cosplayer, o único cosplayer do Spectreman que nós conhecemos no Brasil, falou assim: por favor, Luiz Nunes, eu sigo você, eu sou o cosplayer, faz umas ordens para mim, as ordens! Viu? Que assim, o pessoal estava perguntando sobre a dublagem de games. Eu vou até aproveitar, a gente tem poucos minutos, então eu vou até resumir isso, mas a dublagem de games ela é diferente porque você tem as falas já prontas e o áudio no ouvido, e aí você refaz, né, Luiz? O de games ele é mais tranquilo do que outras dublagens, porque você já ouve aqui, né? O game, existem 3, 4 situações diferentes. Há cenas em que há sincronismo semelhante à dublagem de cinema, live action, né? Animações, que se você tem sincronismo. Eu não detenho os nomes técnicos. Tem as sequências em que você ouve o som apenas, não tem referência visual, e você ouve e imita semelhante àquilo, criando a voz em cima daquilo, você não está nem vendo. E tem as cenas em que você ouve e você tem o tempo livre para fazer a cena. Não precisa de sync, não precisa de nada. É uma questão de dinâmica. E vamos, assim, a gente usa o rastreador, o Waze, essas coisas assim. Você grava isso, e isso entra no sistema do game e ele é pensado na hora da ação do jogador. Entendeu? É isso aí. O Luiz, até muito obrigado pela essa resposta. O Luiz falou já que conseguiu se adaptar durante a quarentena. Para a gente encerrar, infelizmente, nós
Também estamos estourando o horário, mas está muito legal. A gente podia ainda ficar aqui mais 1 hora tranquilamente. Vou perguntar para cada um, começando pelo Álvaro. Álvaro, nessa quarentena, está conseguindo produzir algo? Para você, a pergunta é essa. Está conseguindo produzir algo? E para a galera que quer saber o que você está fazendo, ou quiser entrar em contato contigo, o que está rolando, conta um pouco aqui para gente. Bom, a gente está conseguindo trabalhar dentro do possível, né, nessas adaptações, né? Como que trabalha com áudio, é possível fazer algumas coisas. A gente que estava fazendo alguma coisa de televisão, se foi interrompido, a gente começa a fazer coisas individuais, né? E aí tentando bolar projetos para coisas digitais. Tal. Eu tenho conseguido fazer algumas coisas. Eu dou aula, né? Dou aula online, então a gente está lá com o Zoom aberto, como a gente está aqui nessa conferência, e as aulas seguem. Isso já tem um tempo e provavelmente esse ano todo vai ser assim. Aulas de? Eu dou aula de roteiro, eu dou aula de direção de arte, tá? De direção, isso na comunicação. E na arquitetura eu dou aula de projeto, que eu sou arquiteto, né? Me formei arquiteto em Campinas. E as aulas do mestrado não estão online, porque eu dou aula, sobretudo, de pintura. Eu faço um monte de coisa de arte, né? Agora, respondendo também rapidinho lá a menina que falou sobre... alguém me perguntou sobre se a Celeste, por exemplo, eu posso atuar, como eu podia fazer um programa aqui para nós, né? De a Lari, Celeste, tal. Isso. Eu não posso fazer isso no sentido de que ela é um produto da TV Cultura, a não ser que eu trabalhe dentro da comunicação entretenimento educativo e tenha a chancela da cultura, que ela não é um personagem que sai por aí, não posso falar bobagem com ela. E eu tenho essa postura dentro do trabalho de ator, que sempre tive, né? Por isso que já é uma pegada que parece com a TV Cultura, porque a gente trabalha nessa medida, né? Junto da responsabilidade com o personagem. Então, jamais a Celeste entraria fazendo alguma coisa que não fosse dentro do critério educativo de entretenimento e que ela é. Mas eu posso, sim, fazer alguma coisa desde que eu tenha a chancela da TV Cultura e que seja nesse sentido. Agora, a voz é minha, entendeu? Se eu quiser fazer alguma coisa com a voz, eu sou o autor da voz. Eu posso usá-la, né? Então, em termos de áudio, eu posso fazer bastante coisa. Então, estamos seguindo assim. Eu espero assim, está muito legal aqui estar com vocês falando, né? E espero que a gente consiga produzir grandes coisas a partir desse momento pandêmico aqui que está acontecendo, né? Juntando as áreas, a gente está juntando áreas aqui, eu espero que isso dê muito suco. E a gente, como artista, cria lugares, né? Vamos atuar por aqui, estou bolando isso, amigo meu já bolou uma coisa, já bolamos outra, já fizemos, e tudo vira um mote para criar, por exemplo, um programa de audiovisual, né? Nessas plataformas, por exemplo. Sim. Muito bom. Antes de eu pedir para você falar sobre as suas redes, a nossa switcher aqui, nossa produtora, pediu, por favor, um nossa da Celeste, só para a gente encerrar. Claro. Aliás, o nossa, porque eu falei referência, eu vou falar tudo é referência. A referência da Celeste, além da voz ser da minha chefe, na época, é uma homenagem ao Costinha. O Costinha foi um grande humorista. Ele fazia, nossa! Ele fazia assim, entendeu? Só que a conotação dele era de sacanagem. A da Celeste não tem essa conotação. Sim. Ela tem de um pouco de... Ela fica fascinada, né? Ela fica contente, então fecha os olhos todos, né? Fecha em todos os olhos, aí ela fala... Ela fica contente, ela fala, nossa! Ela tem uma conotação de... Eu me lembro quando eu fazia Celeste o tempo todo, o pessoal só me chamava de Celeste na TV Cultura, o tempo todo. E era tão assim que, por exemplo, eu ia para um restaurante, o cara servia uma comida boa, eu falava, nossa! O cara olhava. Porque era uma reação que vinha. Era automática, né? Era automático, cara. A gente fica dentro do personagem. Se apropria. Ele é verdadeiro, né? É que eu falo, se você furar o boneco, sai sangue. Minha mão está lá dentro. É verdade. Que legal. Que legal. Então, pessoal, olha, Álvaro.Petersen, Instagram. Álvaro.Petersen, Instagram. A Celeste tem Facebook, tá? Cobra Celeste tem o Facebook dela. Ela responde, pode ir lá responder, fica tranquilo.
E Álvaro Peterson Music, também estou no Facebook, que aí você vai ver a minha coisa musical. Aliás, eu tenho 2 indicações ao Latin Grammy, uma instrumental e outra de música popular, mas isso é uma outra história. Mas Que não, honra estar aqui com você. estava na minha pauta, na minha dália, mas eu fui cortando, mas muito legal. Carlos, o seu trabalho, ele aparentemente dá para fazer, ele é mais tranquilo, dá para fazer de casa, né? Eu costumo falar que eu já estou sendo treinado para a quarentena aí há 6 anos, né? Esses 6 anos ininterruptos de tradução já foi um treinamento quase que militar para a quarentena, né? Então, eu já estou de quarentena faz 6 anos já. Faz 6 anos. Eu trabalho assim, sem parar, né? Você tem esse acesso ao público, porque também pode ser uma escolha sua. Você conversa, responde alguma coisa, você fica mais na sua? Não, eu tenho uma página no Facebook e no Instagram que eu estou sempre ali falando, pessoas que têm dúvidas, né? Aproveitando fazer esse meu fechamento, já respondendo, puxando uma resposta da Nath aqui sobre a adaptação, né? A tradução, para mim, é isso, respondendo. A adaptação de algumas expressões é trabalho do tradutor. Eu considero que é trabalho do tradutor, obrigatoriamente. Pelo menos eu faço isso, né? Eu faço uma analogia sempre do tradutor para a dublagem, ou até do tradutor literário também, como os fãs de futebol vão me entender, mas sabe aquele meia-direita clássico? Ou meia-esquerda, aquele canhoto habilidoso que vem pelo meio de campo e dá aquele passe para o centroavante que vem e faz o gol de primeira? Então é mais ou menos essa analogia, né, Luiz? Ele me entrega sempre a bola redondinha, velho. Então, eu acho que o tradutor é assim, ou ele vem, então dribla 1, dribla 2, dá aquele passe, o centroavante vem e melhora aquela adaptação e faz um gol de primeira, né? Ou a gente dribla 1, dribla 2, pega, chuta e a gente mesmo faz o gol de primeira, que é quando o diretor fala, nossa, essa adaptação passa porque tá boa. Ou a gente, às vezes, também a gente dribla 1, dribla 2, na cara do gol a gente mete a bola lá na torcida. Acontece também que quando a gente comete algum erro, dá alguma coisa errada, né? Mas sim, isso é da nossa alçada, fazer essa adaptação. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, encontrar soluções, que é a parte criativa do trabalho da tradução, né? Redes sociais, só passar pra gente como é que tá lá? @Carlos Freires no Instagram e Carlos Freires escrevendo dublagens no Facebook. E só para concluir, cara, eu quero... Poxa, eu tinha visto já no Instagram, mas reiterar que é um grandíssimo prazer estar aqui ouvindo o Álvaro. Luiz, para você eu já rasguei muita seda. Eu já comi sua pizza. Então agora vai para o Álvaro, porque é um imortal, né? Então a gente está vendo aqui um cara que é imortal da televisão brasileira, todo aquele trabalho, Celeste, esses bonecos, criação. São coisas imortais. Roteiro. Não eram roteiros a esmo, né? No Castelo tem aquela coisa psicopedagógica. Então, é um cara aí a ser respeitado. Um grande beijo, meu fã seu, tá bom? Abração para você. Luiz, para você também aquele outro beijo, meu Drácula preferido. Eu que estou devendo a pizza, só que a minha eu não faço. A minha eu chamo no aplicativo, beleza? Mas estou devendo, cara, que a pandemia você vem aqui em casa. Fechou. Obrigado, viu, galera? Abração para você. Obrigado. Queria falar dos meus contatos também. Por favor, você é o nosso último, mas não menos importante. Então, Luiz, para a gente encerrar, fala aí. Você falou que já está conseguindo, montou o seu home studio, está conseguindo trabalhar, mas fala aí, passa suas redes sociais, faça o seu jabá. Olha, por acaso colocaram aí na tela o nome do meu canal no YouTube, Luiz Nunes Art Maker. Lá tem os vídeos diversos, tem vídeos, os vilões que eu já dublei, os animes que eu já dublei, tem a pizza, a minha invenção, que é a pizza de boteco, que é uma pizza inédita, pizza de boteco, que ele comeu. Falo de plantas e falo, evidentemente, da minha carreira. Tem vídeos de personagens. Eu agora na pandemia eu criei personagens, tem um vídeo de um curta-metragem surreal trash
chamado Um Conto Que Eu Nem Te Conto, que eu faço 9 personagens diferentes contracenando comigo mesmo. Como eu tenho essa barba, eu não tiro, né? Então a loira gostosa tem barba amarela, o punk tem barba vermelha, o Buffalo Bill tem barba preta, e o velhinho tem barba branca, né? Só tirou essa parte escura aqui. E esse cara aqui é o contemporâneo. Isso aqui é Megatron do Transformers Transformers Cyberverse, né? O grande sucesso atual, La Casa de Papel, que eu faço o personagem Angel, né? Eu falo Angel, mas eu não sei. Angel, espanhol, Angel, né? Angel. Bom, meu canal no YouTube, Luiz Nunes Artmaker, que tem 30 e tantos vídeos desde ensinando a cuidar de orquídea, a arte de atuar. Eu dou dicas de técnicas de respiração para dublagem, ensino inclusive fazer a voz do Barney, que eu tive que aprender. Ai, Fred, você vai Luiz, vamos criar um personagem junto, nós três? Ó, rapaz, você tá aí, que bacana! No Instagram, criei uma voz para ele. Você quer falar comigo hoje? Eu não quero falar com você. Eu tô com vontade de falar com essas 4 pessoas. Aliás, 3, porque eu também tô junto. Combinou perfeito, cara. No Instagram é Luiz Nunes 723. Gente, nossa. eu vou rasgar a seda, cala a boca, vamos esperar. Álvaro, quando eu entrei aqui, falei, cara, eu sou seu fã. A nossa colega DAD, a Rosi, cara, eu tenho o que o Carlos falou, o seu roteiro, a sua criação, me inspirou muito em muitos momentos, viu, carinha? Maravilha, que cala a boca. Agora é ele, aqui, Carlos Freire. Carlos Freire. Esse legal, cara. Você viu que a gente eu tenho um vídeo. Né? Agora eu vou falar com Carlos Freire. Carlos Freire, nós fizemos um vídeo falando tradução ou versão brasileira. Esse vídeo está no meu canal falando o que é o trabalho dele, o que significa para nós uma boa versão para o ator dentro do estúdio. Que às vezes, sim, a gente tem que adaptar por uma questão de número de sílabas e as bilabiais, às vezes a palavra não coincide com abertura e fechamento de boca. Kuroda, saudade, gente, né? A gente se encontrou ao vivo naquele outro evento de uns 5 anos atrás, não foi? Sim, muito e aí ainda vamos conversar. Luiz, em off, ainda vou falar com você sobre outras coisas envolvendo Spectreman, mas agradecer a vocês 3, muito obrigado pelo tempo. Desculpem os atrasos, tem mais coisa rolando aqui. Para a gente encerrar, último, vocês têm, vamos lá, 10 segundos para tirar uma foto agora de nós 4, porque ainda está rolando promoção, #Otaku em casa, tem que marcar o Otaku Nonipo, todo mundo fazendo uma pose. Aê, pessoal, muito obrigado. Álvaro Petersen, Carlos Freire, Luiz Nunes. Palmas para vocês. Obrigado, muito obrigado.